Então, se você estiver vendo ele à tarde, boa tarde, de manhã, bom dia, de noite, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. E deixa eu me apresentar mais uma vez para quem está chegando aqui agora. Meu nome é Jamile, eu sou terapeuta, psicoterapeuta e terapeuta holística integrativa em práticas de saúde. E esse é o canal Eu Sou Luz. E ele está incluso no meu propósito de vida, é uma das minhas ferramentas, né? E o assunto aqui hoje é justamente sobre isso, propósito de vida, né? É um tema muito delicado e muito atual e muito polêmico, porque para cada um o propósito de vida é uma coisa, né? É um determinado objetivo diferente, né? Não tem uma regra, né? Qual que é o seu propósito de vida? Ah, meu propósito de vida é, de repente, ser determinada coisa, ter uma determinada profissão. Não, meu propósito de vida é ser mãe, me dedicar aos meus filhos, não sei, né? Enfim. E ele vai muito além disso, né? Porque, na verdade, essas são algumas coisas que nós temos que fazer e não tem como sair, né? Não tem como fugir disso. Todos nós temos que trabalhar, independente de qual seja a nossa condição financeira, né? Em que nascemos aqui. Eventualmente, todos nós vamos constituir algum tipo de família, né? E então, essa questão de ter um emprego, ter uma profissão, constituir uma família ou não, né? Isso é algo que meio, dependendo, né, da situação, meio que independe do seu propósito de vida, né? E antes de continuar, eu gostaria de falar para vocês que vocês que estão vendo esse vídeo, sejam inscritos ou não, se não forem, convido a se inscreverem no canal. Gostaria de falar para vocês que vocês vão encontrar aqui vídeos assim, simples, sem muita, aliás, sem praticamente nenhuma edição. Eu raramente vou estar aqui maquiada, toda produzida. E esse é o meu objetivo mesmo, porque o meu propósito de vida não engloba ficar me super produzindo para aparecer na internet, né? Para ter aí milhões de seguidores e monetizar meus vídeos. Esse não é o meu objetivo, isso não faz parte do meu propósito de vida. O meu propósito de vida, que eu vim a descobrir há pouco tempo, para ser honesta, não engloba aparência física. E como eu tenho muitos afazeres, a minha agenda é muito lotada, eu não tenho tempo de verdade, eu não tenho tempo e não tenho uma equipe que me apoie para ficar editando vídeos para mim, né? Fazendo uma coisa com uma qualidade um pouco maior. Também não tenho tempo para ficar me produzindo, maquiando, arrumando cabelo, pondo uma roupa mais tchan e tal, né? Primeiro que isso não casa com meu estilo, minha personalidade, e também não casa com o meu propósito de vida. Então, eu não espero do YouTube, né? Porque as pessoas falam assim, não, mas para você crescer no YouTube, você tem que fazer vídeos, né, com alta definição, alta qualidade, iluminação X, Y, Z, é legal que você cuide da aparência, né, tem que estar bonito, não sei o que lá, né? E, honestamente, gente, como eu falei, em primeiro lugar, isso não vem de encontro com os meus objetivos, nem o meu propósito. Eu não estou preocupado com isso. E também não casa com a minha agenda, que, graças a Deus, é bem lotada. Então,
Eu vou fazer vídeo sim, toda vez que eu tiver disponibilidade e do jeito que eu tiver. Porque essa sou eu, entendeu? Não que eu nunca tive uma certa vaidade, um período da minha vida, tive, né? Já fui mais nova, todos nós temos aí um período que a gente está um pouco mais vaidoso e tal. Mas eu conheço diversas, a grande maioria das mulheres que eu conheço da minha idade, que continuam lá, né, super dedicadas, vaidosas e tal, e tá tudo bem. Eu parabenizo a todas, acho maravilhoso, porque se você está feliz assim, é isso que importa, né? E eu me sinto feliz assim, não tendo obrigação de ficar me arrumando. Eu não gosto, eu gosto de ser natural, né? Então, é isso. Não vou me ater a ficar editando vídeo, me superproduzindo para ver se o meu canal tem mais. Se o algoritmo me divulga mais, me indica mais, se tem mais inscritos. Esse não é o meu objetivo. O meu propósito de vida é tocar as vidas das pessoas, tocar os corações das pessoas e, de alguma forma, promover alguma expansão de consciência. Esse é o meu propósito de vida. Se eu tocar uma pessoa, que seja uma, que assista esse vídeo, e ela conseguir, né, e através do meu vídeo, eu puder contribuir para a sua expansão de consciência, eu cumpri meu propósito. Então, eu realmente não estou muito preocupada. E para não dizer, né, que no futuro, para não dizer que eu sou hipócrita, se um dia esse meu canal crescer muito e eu tiver milhões de views, etc., e meu canal vier a ser monetizado, ok, eu recebo, permito, aceito, recebo e agradeço, porque eu vivo num planeta onde a energia de troca ainda é o dinheiro. Então eu tenho que morar, eu tenho que comer, eu tenho que usar a internet, né? Eu tenho que vestir, eu tenho meus animais para sustentar. Então, lógico, o dinheiro é sempre muito bem-vindo, mas, mais uma vez, esse não é o objetivo principal, né? Do meu canal, nem do meu propósito de vida. Eu tenho, sim, trabalhos que eu realizo com o objetivo de reverter em remuneração para o meu sustento. Mas o meu propósito de vida não é esse. Então, eu me sinto muito feliz assim. E hoje eu tenho 52 anos. Confesso a vocês que, embora eu não seja vaidosa, eu sempre tive muita dificuldade em aceitar envelhecer, né? Porque talvez uma coisa que eu carregue, eu como psicoterapeuta hoje entendo isso, talvez seja uma coisa que eu carregue nos padrões mentais da minha ancestralidade. Provavelmente muitas mulheres na minha família, né, na minha ancestralidade, tiveram essa dificuldade em aceitar a velhice, né? Então eu acredito que talvez eu carregue isso, dessa crença que foi passando de geração a geração, dessa dificuldade em aceitar, né, o avanço da idade. Mas consciente disso, a partir do momento que a sua mente expande, eu já trabalho isso em mim. Haja visto que eu não estou nem um pouco preocupada aqui com a minha imagem, né? Se eu tivesse muito preocupada, eu teria me arrumado, tomado banho, feito cabelo, posto uma roupa chique, né? Mudado o cenário, feito uma maquiagem, né? E essa não é a minha preocupação. Minha preocupação, né? Meu objetivo é, nessa troca com vocês, promover uma reflexão, ajudando a quem estiver aqui, né? Quem a espiritualidade trouxer para este vídeo, com certeza serão pessoas que estão nesse caminho, nessa busca, como eu estou, como eu estava, né? Antes de descobrir o meu propósito de vida. Então, esse é o meu objetivo, atingir essas pessoas. Quem a espiritualidade trouxer, porque eu
estou a serviço da espiritualidade. Quando eu vou falar de propósito de vida, contando um pouquinho da minha história. Quando eu tinha por volta dos meus 23, não, vamos um pouquinho antes. Vou ir um pouquinho para trás. Antes dos meus 19 anos, né? Como todo mundo, adolescente, jovem, né? Eu não sabia exatamente ainda o que eu queria. Eu tinha várias aspirações, né? Eu tinha várias, digamos assim, vocações, mas eu ainda não tinha conseguido definir uma para mim. E para contribuir com isso, com essa dificuldade de escolher o que eu queria ser, a minha família também não tinha grandes posses financeiras, né, para investir num bom curso, num estudo e tal. Então, eu precisava trabalhar. E eu sempre trabalhei no comércio, né? Então, em lojas de diversos departamentos e tal, né? E isso com certeza não era o meu propósito. Eu estava trabalhando por necessidade, mas eu estava muito infeliz. E eu estudava inglês desde os 11 anos sozinha. Eu iniciei os meus estudos na língua inglesa como autodidata, né? E eu só consegui investir nos meus estudos mais tarde, né? Então, quando eu comecei a dar aula, eu já tinha estudado um pouco, mas eu falava inglês fluentemente com o que eu tinha estudado sozinha, né? E aí, num emprego melhor, com mais condições financeiras, eu pude investir na minha formação acadêmica. E então, aos 19 anos, eu comecei a dar aula de inglês. E eu estava deslumbrada, muito feliz, né? Aos 22 eu saí da casa dos meus pais para ter a minha própria casa. Era alugada, não era uma casa própria, mas eu fui ter a minha própria moradia, né? Já não habitava mais com os meus pais, então as despesas eram muito grandes para mim sozinha, né? Aluguel e tudo que envolve se sustentar. E eu sempre tive muita ligação com animais, então sempre tive animais de estimação comigo e tal, né? Eu cheguei a abrir a minha escola de inglês numa cidadezinha pequena onde eu morava antes, e eu tinha muitos alunos. Cheguei a ter professores trabalhando na minha escola, tanto de inglês quanto de espanhol. E cheguei digamos assim, num estágio bacana. Não cheguei a ser uma grande escola com muita remuneração, mas eu cheguei num estágio bacana, que eu tinha uma certa estabilidade. E aí, de repente, bateu. Bateu o que nós podemos chamar de depressão, né? E quando a gente fala de propósito de vida, obviamente não tem como não falar de depressão. Porque um dos motivos que causam a depressão em muitas pessoas é não saber qual o seu propósito de vida. Então, gente, para vocês verem como é importante, né, nós sabermos o nosso propósito de vida, sabe? É vital. É vital para que nós, primeiro, né, possamos nos sentir realizados, felizes. Porque felicidade, ao contrário do que muita gente pensa, né, que quando eu tiver minha casa própria, assim, assado, quando eu tiver meu rancho, quando eu tiver minha chácara, minha casa na praia, ou meu apartamento não sei aonde, ou meu carro importado, ou quando eu puder viajar para a Europa, ou para a Disney, sei lá, aí eu vou ser feliz. Quando eu casar com aquela pessoa, aí eu vou ser feliz. Quando eu conquistar tais bens, eu vou ser feliz. Ou quando eu tiver aquela profissão, abrir minha empresa, aí eu vou ser feliz. Então, a pessoa nunca é feliz, porque ela está sempre buscando alguma coisa, né? Ainda que ela realize aquilo, aí ela vai chegar um momento que ela vai, oh meu Deus, mas eu não estou feliz. E aí ela começa não estou feliz, eu só vou ser feliz na hora que eu fizer X, Y, Z, né? Tem algum problema com isso? Não tem nenhum problema com isso, tá? Por quê? Porque o querer crescer, o querer buscar é inerente ao ser humano,
faz parte da nossa evolução, é importante para o nosso desenvolvimento moral, emocional, psíquico, mental, é vital, tá? É muito importante que a gente nunca se acomode. A acomodação nos torna apáticos, improdutivos, e isso também gera depressão, isso também gera infelicidade. Então não tem nada demais em continuar, tá? Crescendo e buscando, porém não colocar isso como uma meta para ser feliz. O ser feliz é o aqui e o agora, não é lá no futuro. Quando eu tiver, quando eu conseguir, quando eu comprar, quando eu for. Não, é hoje, aqui e agora. Essa é a diferença da felicidade, do conceito de felicidade, que nós, seres humanos, estamos atribuindo aí a essa palavra, a esse sentimento. Tá? Então, felicidade é o aqui e o agora, é o hoje, é o já, né? Então, eu sou feliz. Por quê? Porque eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou viva, estou vivo. E se eu estou aqui agora, é porque tem um motivo. Ninguém está aqui de paraquedas, do nada, porque Deus não tinha o que fazer, pôs você ali. Isso não existe, tá? Por mais que você seja ateu, né? Uma força criadora que te criou, te pôs aqui, não foi aleatoriamente. Todos nós temos um porquê de estarmos onde estamos. E isso já nos basta para sermos felizes, porque significa que a nossa existência tem uma razão de ser, tem uma importância. Todos, absolutamente todos nós, tá? Então, isso é ser feliz, ter consciência disso, né? E muito maior é a nossa felicidade quando nós estamos alinhados com o nosso propósito de vida, o nosso propósito em estar aqui. Então, o que estava acontecendo comigo lá, né, naquela época que eu me deparei com essa situação de depressão, primeiro, eu não tinha esses conhecimentos que eu tenho hoje, né? Eu não tinha essa expansão de consciência que eu tenho hoje, né? Porque também, gente, conhecimento e consciência são coisas diferentes. Conhecimento você adquire lendo um livro, lendo um artigo na internet, você vai adquirir conhecimento, né? Indo a um curso. Toda vez que você aprender algo, você está adquirindo conhecimento. Tudo é conhecimento. Aprender a cozinhar é um conhecimento, está conhecendo culinária, né? Aprender a cuidar de um jardim é um conhecimento, está aprendendo a cuidar de uma planta, né? Ler um livro, aprender uma profissão é um conhecimento. Aprender mais sobre essa profissão é aprofundar os seus conhecimentos. E tudo bem, né? Aprender sobre uma religião é um conhecimento, uma filosofia, e tá tudo bem. Aprender sobre a tecnologia é conhecimento. Perfeito. Uma coisa é conhecimento, outra coisa é expansão de consciência, ter consciência das coisas, né? Então, naquela época, eu tinha um certo conhecimento de determinadas coisas, muito limitado ainda, mas eu também não estava com a minha consciência muito expandida. E eu entrei em depressão. Eu não conseguia enxergar motivo, razão para eu estar na Terra, para eu estar aqui. Eu estava totalmente sem sentido de viver. Eu me senti desse jeito, né? Eu já tinha minha casinha, embora não fosse própria, mas eu tinha minha casinha toda arrumadinha, do meu jeito, gostosinha, tinha os meus animaizinhos, tinha minha escola de idiomas, eu estava feliz com ela, meus alunos estavam satisfeitos, tinha pessoas trabalhando para mim, eu estava muito feliz com isso, muito satisfeita com isso, mas tinha um vazio dentro de mim, tinha um vazio enorme dentro de mim. E isso, gente, é muito comum, mais comum do que a gente imagina. Isso pode acontecer e acontece, como todos nós sabemos, com celebridades. Perdão. A pessoa é uma celebridade famosa, ganha milhões, está no auge da carreira, sucesso, e de repente você fica sabendo que a pessoa entrou em depressão.
que a pessoa, de repente, até buscou apoio em substâncias químicas, né? Álcool, seja lá o que for, né? E por que isso acontece, meu Deus? Você pensa, mas como assim? A pessoa tem tudo. Como que a pessoa entrou em depressão, né? A nossa ignorância, né? Como assim que a pessoa entrou em depressão, gente? Imagina quem que não queria estar no lugar dela, quem que não queria ter o que essa pessoa tem. Como que essa pessoa está em depressão, né? Vou tomar um golinho de água aqui. Então, a nossa ignorância, né, no sentido de realmente desconhecer o assunto, a gente pensa assim, né? E a gente acha que é um absurdo. Mas isso é mais comum do que se imagina. Isso acontece com a grande maioria dos seres humanos, né? Por quê? Porque quando nós, e agora eu vou falar um pouco de espiritualidade, e com todo respeito, se você que estiver assistindo não acreditar em espiritualidade, fique à vontade para deixar o vídeo, tá bom? Porque ninguém é obrigado a concordar comigo e acreditar no que eu acredito, e tá tudo bem, né? Fique quem compartilha, né, da mesma ideia, para quem faz sentido, tá? E tá tudo bem, tá tudo em paz, cada um, né, na sua, cada um na sua, é isso aí. Então, como eu estava continuando aqui, quando a gente fala de espiritualidade, a partir do momento que eu reencarno nessa Terra, né, que eu encarno nesse planeta, eu tenho um propósito. Existe um propósito para eu estar aqui, né? O primeiro de todos é a minha própria evolução. Nós vimos para este planeta, nós vimos para essa vida para nos aperfeiçoarmos. E quando a gente fala de aperfeiçoamento, a gente está falando de tudo, né? De nos tornarmos mais humildes, mais amorosos, né? No sentido fraternal, mais empáticos, né? Mais tolerantes, mais serenos, né? Mais abrimos mais a mente, né? Para aceitação, né? Sem querer ter controle das coisas, das pessoas, porque nós não temos mesmo, sem querer sermos os donos da verdade, né? Então, nós vimos para esse planeta para o aperfeiçoamento, esse é o aperfeiçoamento chamado moral. Mas nós também vimos para o aperfeiçoamento intelectual. Então, nessa escola terrestre, a gente vem aprender diversas coisas, né? E esse é o primeiro propósito, né? Nos desenvolvermos moral e intelectualmente. O bacana é quando a gente consegue fazer os dois, né? Agora, tem gente que se desenvolve muito intelectualmente e não desenvolve moralmente, né? E isso é complicado. É mais do que o inverso, tá? Às vezes a pessoa nem tem tanto estudo, uma pessoa mais humilde, né? Porém, você vê a grandeza do espírito daquela pessoa, né? Então, isso realmente ela não tem aqui o intelecto, mas a moral dela é muito alta, né? Então, isso é bom. Isso é bom. É claro que ela vai precisar se desenvolver intelectualmente de repente, tá? Mas o problema é quando a gente se desenvolve intelectualmente, mas não a moral. E aí é onde vem a soberba, a arrogância, a prepotência, né? Querer nos impor, né? Sobre os outros e achar que nós somos melhores que o outro, enfim, tá? Esse é um problema muito grave. Então, voltando lá naquela questão de que eu estava me sentindo vazia, né? Além de eu me desenvolver, porque eu sempre tive a minha direção religiosa, minha orientação religiosa, então eu tinha minha base religiosa, eu tinha os meus estudos, eu estava ali, né, no caminho do desenvolvimento intelectual e espiritual, moral, tal. Mas eu estava infeliz, gente. E como que você explica isso, né? Pois se a pessoa tem a base religiosa dela, está feliz na religião dela, como eu estava, está seguindo ali o caminho, né? Está estudando, está evoluindo, está aprendendo. A pessoa também está estudando na vida intelectual, eu era professora, estava investindo cada vez mais nos meus estudos e tudo mais.
e abrindo a minha escola e trabalhando e ajudando pessoas a aprender idiomas, né? Vendo essas pessoas realizar seus sonhos, seus objetivos e estava com depressão e estava triste, totalmente sem motivação para levantar da cama. Mas eu levantava, porque a vida nos impulsiona. Você tem as contas para pagar, você tem sua responsabilidade, você levanta assim mesmo. Mas você levanta e você arrasta com você aquelas bolonas que a gente vê naqueles filme antigo ou desenho animado, né? Aquelas bolas amarradas no pé de uma pessoa, sabe, vai arrastando assim. Você levanta e vai assim, né, para o trabalho daquele jeito. Quantos de nós fazemos isso, né? E por que? A questão é, por que você sente isso? E a verdade é que quando nós sentimos isso mesmo, parecendo que está tudo bem, que estamos no caminho, é porque nós não descobrimos ainda qual o nosso propósito de vida, né? E na época eu achava que o que faltava para mim então era um filho. Falei, não, sabe, eu acho que eu preciso ser mãe. Eu acho que eu tô sem propósito, eu não tenho por que continuar aqui. Não tenho mais por que viver, eu não tenho mais, não me interessa, eu tô com a escola, eu preciso comer, eu preciso trabalhar, preciso pagar a conta, tudo bem, mas não é esse o meu propósito. Sei lá, então eu vou continuar, né, trabalhando e tá tudo bem, e fazendo a minha parte, mas eu preciso de algo maior, que me motive a estar aqui. Aí eu vou ser mãe. E aí eu engravidei, tive meu filho, né? Coloquei meu filho no mundo, que é um presente de Deus na minha vida. Eu amo meu filho, mas concorda que é um fardo muito grande para você colocar nas costas de outro ser? Que ele tem a responsabilidade de ser a razão de você estar aqui? Gente, isso é muito grave. E muitas vezes nós fazemos isso, e não são só as mulheres que fazem isso, tá? Os pais também, muitas vezes, colocam nos ombros dos filhos o fardo de ser responsável pela alegria, pela realização deles. E isso não existe. Os nossos filhos não têm obrigação nenhuma de ser a razão da nossa realização pessoal. Eles já vão ter que ir atrás da deles, entendeu? Então, sim, colocarmos um filho no mundo faz parte da nossa história de seres humanos, né? Da nossa contribuição para a humanidade, para o desenvolvimento do ser humano, para a evolução da espécie humana, sim, mas não é o propósito de vida. E aí, meu filho nasceu, cresceu, hoje ele é um homem, e eu sempre carreguei aquele vazio. Enquanto ele dependia 100% de mim, eu estava muito ocupada para prestar atenção no vazio. Eu tinha que sustentar ele e dar direção, né? Estudo, base, etc, né? Então eu estava ocupada. Aí, a partir do momento que ele andou com as próprias pernas, né? Foi fazer a vida dele, eu voltei àquela estaca que eu estava quando eu falei, eu vou ser mãe. Eu voltei naquele ponto. E aí a depressão voltou. A depressão voltou e eu falei, meu Deus, e agora? Por que que eu tô assim, né? Por que que eu estou assim? Eu sou saudável, eu tenho saúde, eu trabalho, eu me sustento, eu tenho mais animais. Eu amo animais, né? Eu amo natureza. E por que, meu Deus? Por que então que eu ainda estou me sentindo assim? E conversando mesmo, porque eu converso com Deus, eu converso com a minha equipe espiritual, converso com Jesus, né? E aqui eu não quero pregar nenhuma religião, porque eu não tenho mais religião, eu não sigo mais nenhuma religião há anos. Foi uma decisão que eu tomei para mim. Isso não quer dizer que vocês tenham, que ninguém tenha que tomar essa decisão, tá?
Mas o fato de eu não seguir uma religião não quer dizer que eu não tenha ligação com o divino. Eu sou completamente ligada com o divino, tá? E eu converso com Deus, converso com Jesus, que é meu mestre, independente de qualquer coisa, e com a minha equipe espiritual, porque eu tenho uma equipe espiritual ao meu lado. Todos nós temos, né? E eu peço direção, eu peço orientação. E nesse pedido de orientação, nesse pedido de direção, a minha equipe espiritual, ou o meu anjo da guarda, uma voz falou comigo, né? Que o meu propósito de vida era contribuir de alguma forma, nem que fosse uma gotícula, para ajudar, auxiliar na evolução da espécie humana, né? Na evolução dos seres humanos. E aí foi quando eu despertei para as terapias, porque eu vivia muito revoltada, decepcionada, indignada com as barbáries que a gente vê no mundo, né? E eu falava, meu Deus do céu, né? Como que eu posso contribuir de alguma forma, né? Para mudar um pouco esse cenário, para melhorar um pouco a vida no nosso planeta. E aqui eu peço licença a vocês que possam estar me ouvindo, porque caso alguém esteja pensando agora nesse momento, nossa, mas que pretensão, né, dessa pessoa achar que ela pode contribuir para melhorar a vida no planeta. Eu vou dizer para vocês, todos nós podemos contribuir para melhorar a vida nesse planeta. Todos nós. E devemos fazer isso. Eu, você, cada um que está em torno. Essa é a nossa obrigação primordial. Quer dizer, primordial, cuidar de nós. Porque quando a gente cuida de nós, quando a gente evolui moralmente, intelectualmente, né, de preferência junto, a gente já contribui para o meio, porque reflete os seus atos, né, as suas atitudes, os seus pensamentos, as suas palavras, elas afetam o meio, elas impactam quem convive com você, elas impactam quem cruza o seu caminho. Então, sim, você está contribuindo para uma vida melhor ou pior no nosso planeta. A partir do momento que a sua presença, a sua atitude, os seus pensamentos e as suas palavras impactam o próximo. Entende? Não importa se eu vou impactar uma ou duas, três pessoas. Eu impacto uma, essa uma impacta duas, essas duas impactam outras duas, e assim vai. Entende como funciona a reverberação? É assim. Eu não tenho pretensão nenhuma de impactar os trilhões de seres humanos que habitam a Terra. Eu tenho pretensão de impactar pelo menos um. Eu pretendo impactar pelo menos um positivamente. Se eu impactar pelo menos um, e esse um, eu conseguir expandir a mente dele da mesma forma que eu creio que a minha mente expandiu um pouco mais, que eu sei que tem muito a expandir ainda, tá? Mas se eu conseguir contribuir para a expansão de consciência de uma pessoa, e essa pessoa for contribuindo para expandir outras, olha só, gente, olha só o trabalho que você está fazendo, percebe? Então, quando eu tive essa elucidação, quando eu realizei que era esse o meu propósito, gente, tudo mudou na minha vida. Tudo mudou. Então, é isso que eu venho trazer para vocês aqui hoje. Às vezes, a gente precisa de uma orientação de alguém mesmo, sabe? Às vezes a gente precisa realmente fazer uma terapia. E as terapias, elas ajudam muito nesse sentido.
a gente ampliar a nossa visão, descortinar, né, os nossos olhos, ampliar a nossa capacidade mental, expandir a nossa mente, porque foi através das terapias, dos conhecimentos que as terapias me trouxeram, que eu consegui ter essa visão que eu tenho hoje. Eu me silenciei e pedi orientação à minha equipe espiritual, à espiritualidade maior. E a espiritualidade maior, né, encontrou um meio dentro da minha mente de me guiar, de me mostrar, eu preciso estudar. No meu caso, eu, Jamile, eu preciso estudar psicologia. E eu fui estudar. Eu fui aprofundar os conhecimentos sobre a mente humana. Então, eu fui estudar psicologia, neurociência, psicanálise, entre outras, porque eu também amo a parte energética. Então, fui estudar reiki, radiestesia, entre outras, cromoterapia, meditação, né? E tudo isso me deram ferramentas para que eu expandisse a minha consciência. Então, eu busquei nas terapias. E eu também faço terapia com um terapeuta. Porque não é porque eu sou terapeuta que eu não faço terapia, gente. Todos nós devemos fazer terapia, principalmente quem é terapeuta. Porque para você cuidar, né, digamos assim, cuidar entre aspas, tá? Isso também é um termo que a gente tem que ter muito cuidado, tá? Mas para você auxiliar alguém, você tem que primeiro cuidar de você. Você tem que estar bem, né? Você tem que estar equilibrado, porque nós somos seres humanos. Nós não somos Jesus Cristo, né? E a gente se desequilibra, sim. Nós estamos na atmosfera terrestre e a gente está, sim, suscetível a se desequilibrar, né? E esses desequilíbrios, eles podem nos desviar do caminho, tá? Podem te desviar do propósito. Então, sim, é muito importante que você tenha alguém que te oriente, né? Então é muito, muito importante, sabe, que você se coloque em primeiro lugar em conexão com você mesmo. A sugestão que eu dou aqui para vocês hoje, né? E isso que eu tô falando aqui para vocês, gente, vale ouro. Muita gente paga para ouvir o que eu vou falar aqui agora. Então, em primeiro lugar, se conecta com você mesmo. Esse é o primeiro passo. Silencia tudo. Porque enquanto você está aqui brigando mentalmente, você não ouve, você não se ouve, e você não ouve o que a espiritualidade pode estar tentando te mostrar, né? Seja lá qual for a sua crença, tá? Então, primeiro a gente tem que silenciar. Se silencia. Escuta a sua voz interna, porque o seu espírito carrega muita bagagem, mas muita bagagem. Tem muita coisa que a gente traz já conosco, lá no nosso inconsciente. O nosso inconsciente é o porão, digamos assim, mais profundo do nosso ser. E lá no nosso inconsciente está registrado toda a bagagem que a gente traz de todas as experiências anteriores a esta vida. Tá tudo lá. Assim como todas as experiências desta vida. As experiências que nós trazemos de quando estávamos dentro do útero da nossa mãe. As experiências que trazemos na hora do nascimento, tudo que aconteceu envolvendo o nosso nascimento, a nossa fase de bebê, a nossa primeira infância, a nossa segunda infância, né? A transição da infância para a puberdade, né? Para pré-adolescência, para adolescência, para a fase adulta. Então, todas essas informações, elas estão armazenadas no nosso espírito.
no nosso perispírito, no nosso inconsciente e no nosso DNA. Só que está tão profundo que para a gente ter acesso, a gente precisa primeiro silenciar e se conectar com nós, conosco, sabe? Conosco mesmos. Porque a hora que você silencia, você consegue ouvir sua voz interna. E depois você consegue ter espaço para se conectar com a sua espiritualidade, para dar espaço a eles para serem ouvidos, para eles se comunicarem com você, porque eles estão tentando se comunicar com você o tempo todo, mas a gente está, de ouvidos tapados, porque a gente está muito envolvido aqui no problema cotidiano, entende? Eu vou abrir aqui a minha porta e a minha gatinha está chorando. Então, primeiro, se permita se conectar com você mesmo. Acalma, silencia, depois se permita se conectar com a espiritualidade maior, com a espiritualidade da luz, espiritualidade sábia. Pede para eles. Pede, silencia e escuta, que eles vão te dar direção. E depois, se permita também se cuidar aqui na Terra. Porque não é à toa que, sabe, que é permitido existirem médicos, existirem terapeutas, existirem tudo que existe aqui, né? Por quê? Porque nós, enquanto no plano físico, também precisamos cuidar do físico, tá? Então, sim, é vital que a gente procure, muitas vezes, um direcionamento de um terapeuta que nos ajude a enxergar melhor a direção, o caminho, né? E muitas vezes a fazer esse silêncio, porque às vezes é difícil para nós mesmos conseguir fazer esse silêncio que eu tô falando para vocês. Silencia, se reconecta consigo mesmo e tal, tal, tal. Às vezes é difícil para a pessoa conseguir fazer isso. Não é todo mundo que consegue fazer isso sozinho. Então, muitas vezes você precisa que alguém te pegue pela mão e te ajude a fazer isso, né? Por isso é tão importante o papel de um terapeuta, né? Tanto um psicoterapeuta quanto um terapeuta que lida com energias, né? Ah, mas eu já tenho a minha religião. Ok, beleza. A religião faz parte. Eu também tinha a minha. Lembra que eu contei a minha história? Eu tinha a minha religião, eu era super assídua, frequentadora, trabalhava na minha religião. E entrei em depressão, estava perdida, porque a religião ela faz parte, ela é um complemento, mas eu ainda não tinha encontrado o meu propósito. Então é muito importante, né? Às vezes o propósito está dentro da própria religião, e aí tá tudo bem, se você já encontrou, você tá calmo, perfeito. Meu papo aqui é com quem está se sentindo como eu estava, perdido, perdida. Às vezes a pessoa está com a vida toda bagunçada, né? Não tá bem no financeiro, não tá bem no profissional, não tá bem no relacionamento, não tá bem no familiar, e aí é mais caótico ainda. Então, mais ainda, você precisa de um terapeuta, sim, né? Mais do que nunca. Mas às vezes a pessoa tá com tudo isso, digamos assim, relativamente equilibrado e tá em depressão. Então, percebe? Faltou alguma coisa aí. E provavelmente é o propósito de vida que não está alinhado. Certo? Bom, era isso que eu tinha no meu coração hoje. Meu coração pediu para eu falar sobre isso com vocês aqui. Eu espero que eu tenha contribuído com vocês positivamente. Me coloco à disposição. Fiquem à vontade para me procurar. Aqui no meu canal, vocês têm meus contatos, meu e-mail. Eu tenho também o meu canal de comunicação no Instagram, que é o @bemviverterapias, tudo junto. Lá vocês me encontram também. Tem o meu WhatsApp, tá? E se precisarem de mim como profissional, como terapeuta,
terei um prazer enorme em ajudá-los. Mas se eu puder, se vocês puderem apenas, né, contar com a minha ajuda aqui no canal, também será um prazer imenso, porque esse é o meu propósito de vida, é impactar vidas positivamente, para ajudar, auxiliar, né, a alcançar o bem-estar, a realização pessoal e a felicidade. Muito obrigada por tudo. Esse é o canal Eu Sou Luz. Eu sou Jamile Moussa, terapeuta, psicoterapeuta, terapeuta holística integrativa. E esse foi mais um vídeo, o vídeo Propósito de Vida. Um fraterno abraço a todos. Namastê e até a próxima.